Artigo 24-C. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando, inciso 1, as prestações de contas anuais dos partidos políticos entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração nos termos do artigo 32 da Lei 9.096. Inciso 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses, ou por meio do desconto do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 anos de sua apresentação. Artigo 26. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Parágrafo Inciso 2º. Propaganda e publicidade, direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos. Inciso 3º. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. Inciso 4º. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 5. Correspondência e despesas postais. Inciso 6. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Inciso 7. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Inciso 8. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Inciso 9.
a realização de comícios ou eventos destinados à promoção da candidatura. Inciso 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Inciso 12. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Inciso 15. Custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação da internet, com sede e fórum no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total dos gastos da campanha. Inciso 1. Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, 10%. Inciso 2. Aluguel de veículos automotores, 20%. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3º. Não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. A linha A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. A linha B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha A deste parágrafo. A linha C. Alimentação e hospedagem própria. A linha D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de 3 linhas. Parágrafo 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos da campanha. Parágrafo 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do parágrafo 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha do candidato, do fundo partidário ou do FEC. Parágrafo 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16c desta lei, utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4º deste artigo, serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 FIR, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Parágrafo 1º. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados às campanhas eleitorais em favor destas. Parágrafo 2º. Para fins do previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral. Da prestação de contas. Artigo 28. A prestação de contas será feita, inciso 1, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. Inciso 2, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Parágrafo 1º. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias, referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha,
e da relação dos cheques recebidos com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Parágrafo 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafo 3º. As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em um FIR pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo 4º. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para este fim na rede mundial de computadores internet. Inciso 1º. Os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. Inciso 2º. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas, inciso 1, a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. Inciso 2. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Inciso 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7º. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8º. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante a apresentação de fatura ou duplicata emitida por agente de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 9. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente a cada eleição, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo 10. O sistema simplificado referido no parágrafo 9 deverá conter, pelo menos, inciso 1, identificação das doações recebidas, com os nomes, o CPF e o CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. Inciso 2, identificação das despesas realizadas, com os nomes e o CPF e o CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. Inciso 3. Registro das eventuais sobras ou dívidas da campanha. Parágrafo 11. Nas eleições para prefeito e vereador de município com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado, a que se referem os parágrafos 9 e 10. Parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas anual dos partidos como transferência aos candidatos.